Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os amados irmãos? Viemos aqui hoje para encerrarmos a nossa série sobre o tema Poder e Autoridade na perspectiva da lealdade. Quero agradecer aqui meus caros companheiros que participaram desta série. Deus abençoe presbítero Bruno, Deus abençoe presbítero Israel, Deus abençoe presbítero Aloísio, que as mãos de Deus estejam sobre vocês. Vamos aqui então estar encerrando esta série, que é Poder e Autoridade. Convido, portanto, os amados irmãos para fazermos aqui uma leitura da palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 é o texto básico para a nossa meditação nesse dia tão abençoado. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si a condenação. Amém? Meus amados, vamos entender o conceito, como meus colegas já falaram aqui, mas quero reafirmar e inteirar um pouco sobre o quesito de autoridade. Autoridade é um legítimo poder de comando ou de ação. A autoridade, ela está ligada ao caráter da pessoa. Então, quando nós olhamos para alguém, vamos ver se ela tem propriedade para falar sobre determinado assunto. Se ela tem autoridade para expor certos pensamentos, se ela vive aquilo que está realmente falando. Devemos entender que toda autoridade se fundamenta no caráter do indivíduo. Então, temos que dar esta vazão que quando eu estou debaixo de uma autoridade, não significa que eu sou inferior quem exerce autoridade sobre mim. Então, isto é uma questão muito séria. Então, poder é uma coisa, autoridade é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a autoridade é a base de qualquer tipo de organização. Isto é autoridade. Jesus, quando estava ensinando, muitos afirmavam e diziam: ele fala como quem tem autoridade. Ou seja, ele tinha propriedade para falar e para exercer a sua autoridade, porque ele tinha base suficiente, ou seja, ele vivia aquilo de uma forma que as pessoas olhavam para ele e diziam: ele está falando porque ele vive isso, ele pratica isso. Isso se refere à autoridade. Então, a autoridade se vincula ao caráter da pessoa. Então, vemos aqui que as pessoas que não se submetem à autoridade, vejamos que estas pessoas têm algumas características fundamentais. Primeira característica de quem não se submete a uma autoridade, seja ela espiritual, seja ela governamental. Por exemplo, a questão não é que se você vai com a cara do prefeito, do presidente, do governador, ele é uma autoridade. Quando você descumpre uma orientação, ou um decreto, ou uma lei dada por uma autoridade, você está desrespeitando a Deus. Vamos ver aqui algumas características de pessoas rebeldes, de pessoas que não honram o princípio da autoridade. A primeira característica, estas pessoas sempre questionam, sempre está questionando as ordens que recebem. Segundo, o rebelde não se submete.
Você conhece alguém aí que não se submete a uma autoridade, principalmente a autoridade espiritual? O pastor fala A, ele quer falar B. O pastor diz vai, ele fica. O pastor diz fica, ele vai. Então, esta pessoa está quebrando um princípio de autoridade. A questão aqui não é a pessoa que você está submetendo, mas a autoridade de Deus que há sobre a pessoa. Quando você quebra o princípio de autoridade, você está desrespeitando a Deus. Lemos aqui em Romanos: todo aquele que resiste à autoridade, resiste uma ordenação divina. Quando você descumpre uma ordenação divina, você se torna rebelde diante de Deus. Isto é muito sério. Nós vamos observar que quando Saul estava descumprindo o mandato de Deus, qual que era? Ele tinha uma ordem, você vai ver isso lá no capítulo 15 de 1 Samuel, ele tinha uma ordem dada por Deus: mata todos os amalequitas, não pega despojos, ou seja, não pega nada dos amalequitas, todos têm que morrer, porque eles plantaram lá atrás contra o meu povo, e é necessário, e a ordem era uma sentença divina: todos os amalequitas têm que morrer, e tudo que for deles é impuro, gado, ovelha, ouro, prata, não quero que vocês tragam nada. Saul então desobedece a ordem. Quando Samuel chega para visitá-lo, olha como ele se apresenta: meu senhor, cumpri na íntegra o que Deus mandou. Quando ele acaba de falar, Samuel, o profeta, que é a autoridade espiritual da época, diz para ele: mas eu estou ouvindo aí um barulho de ovelha, estou ouvindo barulho de vaca. Ele diz: não, eu reservei para o sacrifício. E Samuel pergunta: e esse aí, quem é ele? É o rei dos amalequitas, eu preservei a vida dele. Aí Deus manda Samuel falar para Saul. Deus prefere obediência do que sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. O rebelde nunca vai obedecer uma orientação dada. Aliás, toda rebeldia tem voz. Samuel diz: eu estou ouvindo mugido de vaca, barulho de ovelha. E ainda você preservou a vida do rei dos amalequitas. Samuel então pega a espada e fere e mata o rei dos amalequitas. E a sentença de Deus para Saul é imediata. E Deus diz para Samuel: diga para ele que o reinado dele agora foi rompido. Eu me arrependo de ter colocado ele como rei de Israel. Pior coisa é quando você quebra o princípio de autoridade. Saul não perdeu o seu reinado porque pecou, porque adulterou, porque roubou, mas porque desobedeceu uma autoridade dada. Muitas pessoas podem ter o poder, já vou entrar aqui sobre a questão do poder. Autoridade é isso. Poder eu já vou explicar para os irmãos. Saul perde o poder de reinar porque desobedeceu uma ordem dada por Deus. Você tem obedecido a ordem dada por Deus? Você tem obedecido os seus líderes? Ah, mas pastor, eu não concordo com a visão. Toda rebeldia causa divisão. Duas palavrinhas simples. Visão. Visão. Duas cabeças no corpo de Cristo, irmãos. Eu sempre afirmo, é uma coisa monstruosa, é uma coisa esquisita. É um monstro. Então não pode haver duas visões. Tem que ser uma visão só. Uma visão lidera. Uma visão recebe a ordem divina e repassa para o rebanho. Então, o rebelde nunca sabe obedecer e nem honrar a autoridade. Em terceiro lugar, o rebelde nunca sabe obedecer e nem honrar a autoridade. Quarto lugar, os rebeldes não prestam contas
vivem de forma independente, vai e vem na hora que quer, resolve do seu bel prazer, da sua maneira. A Bíblia vai dizer no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se vai descansar à sombra, é porque está debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você sai de uma cobertura espiritual, você está desprotegido. Então vemos aqui que Saul desobedece, perde o reinado. Lá no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus vai falar para Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Uma coisa é você achar que Deus está contigo. Outra coisa é você não reconhecer que Deus já não está mais com você. Não tem coisa mais terrível em saber que você tem poder, mas não tem mais autoridade para exercer sua função. Não tem mais propriedade, não tem caráter, não tem índole para exercer aquilo que Deus tem te dado. Uma coisa fácil de reconquistar é o poder. A outra coisa que é impossível reconquistar é a autoridade espiritual. E só Deus pode te dar autoridade espiritual. Olha que interessante quando você lê no livro de 2 Reis. No livro de 2 Reis, os filhos dos profetas chegam até Eliseu e diz: Eliseu, o lugar que nós estamos habitando, ele é estreito. Por que não vamos ao Jordão e pegamos algumas vigas e ampliamos o lugar onde nós estamos? Interessante aqui esta história bíblica, porque os filhos dos profetas, eles vão reclamar para o líder. Quando o problema surge, para quem você reclama? Quando as dificuldades aparecem, para quem você vai desabafar? Quando você respeita a autoridade espiritual, você vai reclamar para o seu líder espiritual. Não vai sair pelas casas, nos agrupamentos, nos ajuntamentos, para falar algo contra o seu líder. Ontem, pastor Elias Torralbo, no nosso seminário, deixou uma palavra muito forte, que quando você fala mal do seu irmão, você nunca foi cristão de verdade. Porque quando o cristão defama o seu próximo, principalmente o seu líder, ele nunca teve uma conversão de verdade. Porque pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas não transformadas causam enfermidade no corpo de Cristo. Grave isso. Pessoas que são transformadas interiormente, ele cura quem precisa ser curado. Mas pessoas feridas na alma, pessoas machucadas por dentro, pessoas que não foram transformadas, convertidas, ele vai causar câncer no corpo de Cristo. Porque ele não teve uma transformação genuína. O perigo que nós aprendemos nesse seminário, que está uma bênção, pastor Elias Torralbo, pastor Jonathan Soares está nos ensinando aí de uma forma brilhante. O perigo não é mal-obreiros. O perigo é você pegar cristão não convertido e transformá-los em obreiros. É o nosso erro, muitas das vezes, quando nós indicamos alguém para o ministério, sem verificar se há uma autenticidade espiritual, uma maturidade, uma conversão genuína na pessoa que nós estamos indicando. Maus cristãos se tornarão maus obreiros. Antes de você ser obreiro, tem que ser um cristão verdadeiro. Se você consagra alguém, indica alguém para o ministério que ainda não teve uma libertação genuína, ele nunca será um bom obreiro. Sempre será um obreiro problemático, reclamão, tribuloso e nunca vai estar disposto para servir a obra de Deus. Observe que os filhos dos profetas, eles reclamam para o líder do problema. Segundo, junto com a crítica, eles levam a solução. Vamos até o Jordão e vamos pegar umas vigas para ampliarmos o lugar.
O problema aqui é que obreiros que não são sarados, ele só vai levar crítica para o seu líder. Ele não traz com a crítica a solução. Mas obreiros sarados na alma, que foram um cristão trabalhado, receberam a genuína transformação do evangelho, eles vão levar a crítica, mas junto com a crítica a solução para resolver o problema. Terceiro, eles não só reclamaram, eles não só levaram com a crítica a solução, mas se empenharam para trabalhar juntos para viabilizar a solução do problema. Então aqui eles viabilizaram a solução do problema. Observam que eles ainda diz para Eliseu: serve-te de ires com teu servo junto conosco para o Jordão. Eliseu gostou da ideia. Ele diz: eu irei. Interessante aqui, amados, que um deles, não foram todos, um deles convidou a autoridade espiritual para acompanhá-los ao trabalho. E Eliseu gostou da ideia. Aonde você vai? Aonde você está? Tem espaço para o teu líder? A festa que você faz na sua casa, seu líder é convidado? O aniversário de 15 anos dos seus filhos, seu líder participa? Quando você vai adquirir um carro, uma casa, seu líder está por dentro deste projeto, aonde todo o projeto do crente, principalmente do obreiro, que não se encaixa a presença do líder, é um projeto desastroso e arriscado, porque não há cobertura espiritual. Lá no Jordão, todos trabalhando, um deles deixa o machado cair dentro da água. E ele se desespera e diz: meu Senhor, era emprestado. Não está na Bíblia, mas penso eu. Quem sabe é o próprio que convidou Eliseu para ir ao Jordão. Não está na Bíblia, é coisa minha. Estou supondo. Quem sabe é um deles que deixou Eliseu, que convidou Eliseu para ir com eles ao Jordão. Eliseu então pergunta: onde caiu o machado? E ele responde: caiu ali, meu senhor. Eliseu pega um pedaço de madeira, coloca sobre a água e o machado começa a flutuar. Eu já vi imã puxar ferro, agora madeira, irmãos, é só Deus para fazer isso aí. Deus deu a nós e a muitos machado, mas para um, Deus deu autoridade para fazer machado flutuar. Existem problemas na sua vida, existem momentos na sua vida que só uma autoridade espiritual fará o machado flutuar e o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Isto aqui é autoridade espiritual. Você tem respeitado as autoridades? Tanto no meio político, como na sua igreja, na sua liderança, você precisa entender o que é autoridade espiritual. Me lembro alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, que tudo que se ia fazer, consultava o pastor. Ia namorar, pastor, quero namorar fulano de tal. Quando o pastor coçava a cabeça, diz: mas aquela moça, você já sabia que era uma bomba atômica. Você corria, porque o pastor não estava dando cobertura nenhuma espiritual para você. E você ia ver, mas ao passar dos tempos, que ele estava com a razão. Não ia ser um bom casamento. Poder, isto é autoridade. Agora, poder está vinculado ao cargo da pessoa. A autoridade se vincula ao caráter. Poder se vincula ao cargo que a pessoa exerce. Quando o pastor te dá um cargo, ele te dá poder. Porém, a autoridade espiritual está sobre ele. Então, observa aqui: poder se vincula ao cargo, autoridade se vincula ao caráter. Observa comigo que a lealdade está vinculada ao poder e à autoridade. Porque se você não for leal à autoridade e não for leal ao poder que você está exercendo, de nada adianta. Então, poder e autoridade na perspectiva da
lealdade. Eu quero encerrar a minha palavra, a minha live, citando Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11, você vai ver a história do filho pródigo. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda, porque não quero mais viver debaixo da sua cobertura. Eu quero gastar, eu quero desfrutar de tudo lá fora. E o pai, passando alguns dias, fez todo o inventário e repartiu para o filho mais novo a sua parte. E ele foi para uma terra distante, vivendo ali dissolutamente. Observa que houve uma grande fome naquela cidade. E aquele moço veio a padecer necessidade. Interessante que a vida sem cobertura espiritual, nós olhamos que quando você quebra o princípio de autoridade, nós vamos ver aqui no filho pródigo, algumas coisas, alguns degraus que ele está agora descendo. Observa que quando você está fora do princípio de autoridade, a decadência. Aquele filho que era rico, milionário, que era tratado como príncipe, agora está lá passando necessidade, sem a cobertura espiritual do pai. Fora do princípio de autoridade, a decadência. Quando você está fora do princípio de autoridade, você começa a decair. Não sei se você está dando conta de entender. Segundo, quando você está fora do princípio de autoridade, a falência. Ele desejava, ele perdeu tudo o que tinha. Ele perdeu tudo o que tinha e desejava comer a comida dos porcos. Em terceiro, quando você está fora do princípio de autoridade, não há glória, só vergonha. Você vai ver no texto que ninguém lhe dava nada. Quando você está fora do princípio da autoridade, só há desprezo. E em último lugar, quando você está fora do princípio de autoridade, em quarto lugar, melhor dizendo, não há vida moral e espiritual. Isto é, em quinto lugar. Agora, em sexto lugar, quando você está fora do princípio espiritual, só há perdas. Ele desejava comer a comida dos porcos. Ele diz: quanto trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Não saia debaixo do princípio de autoridade espiritual. Deus, antes de resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. A soberba levou este filho pródigo à decadência, à falência, à não glória, só vergonha, ao desprezo, à não vida, mas à morte, a perdas irreparáveis. Mas ele disse: levantar-me-ei e hei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando você peca aqui, peca lá também. Quando você erra aqui, erra lá também. Quando você desobedece aqui, está desobedecendo lá também, amado. É forte esta palavra sobre poder, autoridade na perspectiva da lealdade. Quando ele volta para casa, o pai o abraça e o beija. E chamou os empregados e diz: vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto. Quando você está sem cobertura espiritual, você está morto. Estava perdido, mas foi achado. Então observa aqui que o pai agora manda colocar nele a melhor roupa. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Depois o pai manda colocar nele calçados. Porque só escravo não poderia andar calçado, mas filho tinha que estar calçado. Ele estava dizendo: esse meu filho não é escravo, não é empregado, ele é meu filho.
põe um calçado nele. Em último lugar, coloca nele um anel. Anel simboliza a autoridade, porque não existe autoridade acima de autoridade. Toda autoridade está debaixo de uma autoridade. Em último lugar, eu encerro a minha palavra nesta live dizendo que o pai pediu para buscar o bezerro cevado, o bezerro mais gordo. Vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar, porque o meu filho voltou para casa. Deus escreve bem isso. Deus não patrocina festa para rebelde. Eu vou repetir. Deus não patrocina festa para rebelde. Festa é patrocinada para filhos que estão debaixo de uma cobertura espiritual. Obedeça, seja próspero e feliz. O filho mais velho indaga, diz: mas esse teu filho gastou tudo, faliu, te desonrou, e o senhor ainda vai fazer festa para ele. Ele diz: meu filho, ele estava morto, teu irmão estava perdido, mas está vivo entre nós. Vamos nos alegrar. E tem mais, meu filho, tudo que é dele é teu, tudo que é meu pertence a vocês. Deus está dizendo: não questione o banquete que Deus está preparando para teu próximo, porque você vai participar da mesma bênção, do mesmo banquete, estando debaixo de uma autoridade espiritual. A autoridade espiritual, repito, se vincula ao caráter. Você tem propriedade para falar de dízimos e ofertas? Você tem autoridade para isso? Você tem autoridade para falar de família? Você vive bem com a sua família, com a sua esposa? Uma das matérias do nosso CAU nesse final de semana é o sacerdócio e a família. Ou a família como um agente abençoador na terra. Então nós temos que ter propriedade. Quando fala propriedade, é autoridade. A pior coisa é quando você perde a autoridade para expor qualquer assunto no altar. Porque o verdadeiro altar é dentro da sua casa, é dentro da sua família, é na sociedade onde você vive. Isto é autoridade. Não perca a autoridade de Deus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entra debaixo da autoridade espiritual, porque Deus quer patrocinar uma festa na sua casa. Eu estou profetizando para você. Eu sei quando estou pregando, sei quando estou meramente falando e sei quando estou profetizando. E estou neste dia profetizando. Deus vai patrocinar uma festa para a sua vida. Mas obedeça à tua autoridade. Obedeça à sua liderança. Atende o chamado. Muitas das vezes o não está na sua ponta da língua. Mas em vez do não, diga sim. Você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder. Porque você está debaixo de uma autoridade. Como eu já disse aqui no início, o problema não é você gostar da cara da pessoa, gostar da pessoa em si, mas respeitar a autoridade de Deus que está sobre a pessoa. Olha que interessante, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Saul já havia sido rejeitado, Saul já estava sendo desprezado por Deus, mas estava sobre ele uma autoridade, uma unção espiritual. Foi Deus que havia colocado. Não toque nas autoridades. Não mexa no caráter das autoridades espirituais. É muito sério. Só Deus trata com autoridade espiritual. Homem nenhum na terra tem legitimidade para tocar numa autoridade espiritual. Só Deus pode tocar numa autoridade espiritual.
O mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que tira. Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, quando ele escolhe uma mulher etíope para viver, ele diz: Deus só fala com Moisés, não fala conosco, Deus não fala mais com mais ninguém. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés e se levanta contra a autoridade espiritual de Moisés, questionando se Deus só falava com ele. Deus aparece no meio da nuvem e chama para fora Miriam e Arão e diz: vem para fora, quero conversar com vocês. Olha que Deus fala: eu estou irado com vocês porque vocês falaram contra o meu servo Moisés. Com vocês e com os demais eu falo por enigmas, mas com Moisés eu falo face a face. Como vocês falaram contra Moisés? Leprosos. Miriam ficou leprosa e teve que ficar fora do arraial por 7 dias. Quantas pessoas estão leprosas por se levantarem contra a autoridade espiritual, por falarem mal dos seus líderes, lares destruídos, filhos arrebentados, filhos desanimados, porque você dentro da sua casa, o único assunto que tem é falar mal da sua liderança. E a lepra está curtindo dentro da sua casa. Deus ainda aparece para tratar com rebeldes. A uns Deus fala face a face e a outros Deus fala por enigma. Isto é, a autoridade moral, caráter, que só Deus pode medir entre os seres humanos. Respeita a autoridade espiritual. Que Deus em Cristo vos abençoe. A minha vontade é que você seja próspero, feliz e tenha uma semana abençoada e de vitória sobre a sua vida. Fale menos, ore mais, porque Ele é o dono da obra. Respeita a sua autoridade, prefeito, vereador, governador, presidente. Não critique, não use as redes sociais para debater política. Isto não é correto. Isto é resistir a Deus. Independente da pessoa, há uma autoridade. Romanos 13, toda autoridade que há fora constituída por Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. E que esta palavra possa mudar o seu modo de vida. E você possa entender que a uns Deus dá poder, a outros Deus dá autoridade. Respeite a autoridade espiritual. E tu serás próspero e feliz. E terá de Deus uma garantia. E terá de Deus admiração e respeito. Quer ser admirado por Deus? Quer ter respeito por Deus? Seja submisso às autoridades. Forte abraço. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aliás, compartilhe o vídeo. Alguém está precisando ouvir esta palavra.